Tem gente que passa a vida inteira dentro de uma igreja, mas nunca experimentou o que é viver cheio da presença do Espírito Santo. E o mais doloroso, nem percebe. Vai se acostumando com o vazio, com a rotina religiosa, com orações sem resposta, com louvores que não tocam mais, com versículos que entram por um ouvido e saem pelo outro. Mas você já parou para pensar que o Espírito Santo não se manifesta onde não é desejado? Ele não habita em corações distraídos, em mentes que vivem no automático, em vidas que só lembram de Deus quando precisam de um milagre. A verdade é que muitos pedem Espírito Santo, vem, mas vivem como se não quisessem que ele ficasse. A presença dele é como uma brisa suave, não força, mas também não fica onde não é honrada. E talvez seja por isso que você se sinta tão distante, tão desconectado, mesmo crendo. Talvez seja por isso que você ora e não sente nada, canta e não se emociona, lê a palavra e não se alimenta. Hoje isso vai mudar. Neste vídeo, você vai descobrir as 9 atitudes que transformam sua vida em um lugar onde o Espírito Santo tem prazer em habitar todos os dias. E não estou falando de fórmulas mágicas, mas de princípios espirituais profundos e práticos, que têm o poder de reacender o fogo, restaurar sua intimidade com Deus e trazer de volta a sensibilidade espiritual que talvez você tenha perdido. Não espere por uma atmosfera perfeita. Não espere por um culto emocionante. Não espere por mãos impostas. O que você precisa começa com uma decisão. Viver de um jeito que o Espírito Santo se sinta em casa em você. Cada atitude que vamos revelar aqui é como uma chave. Sozinha, talvez não mude tudo. Mas quando você começa a viver essas verdades, uma a uma, algo dentro de você começa a se alinhar com o céu. Você não foi criado para sobreviver espiritualmente. Foi criado para ser templo, para carregar a presença, para ser guiado, consolado, usado, fortalecido. Mas atenção, esse vídeo não é para quem busca um alívio momentâneo, é para quem está disposto a viver uma transformação diária. Então respira fundo, silencia o coração e fique comigo até o final, porque a primeira atitude que atrai o Espírito Santo já pode estar faltando na sua vida e você nem percebeu. Quebrantamento real, não religioso. O Espírito Santo não habita em quem se veste de religiosidade. Ele habita em quem se despe da arrogância. O quebrantamento é a chave que abre a porta da presença. E não estou falando de um sentimento momentâneo ou de um choro bonito no meio do louvor. Falo de algo mais profundo, mais sério, mais verdadeiro. Quebrantamento é quando você não espera mais o fundo do poço para reconhecer sua necessidade. É quando você aprende a se render todos os dias, mesmo quando tudo parece estar indo bem. É quando você aprende que força verdadeira é admitir sua fraqueza diante de Deus. Há uma geração que aprendeu a parecer quebrantada, mas que vive com o coração endurecido, que conhece os jargões espirituais, os gestos, os ambientes, mas perdeu a sensibilidade. E sabe o que mais dói? É possível cantar, pregar, servir e ainda assim estar vazio. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E essa promessa não mudou. O problema é que muitos estão tão ocupados tentando manter a pose que se esquecem de se derramar. Você pode até enganar os outros, mas nunca vai enganar o Espírito Santo. Ele conhece o mais íntimo da sua alma. E ele não procura performances. Ele procura sinceridade. Quebrantamento é quando você olha para dentro com honestidade brutal e reconhece: eu não sou nada sem Deus. É quando o coração para de se justificar, para de transferir culpa, para de querer manter as aparências e começa a clamar de verdade: Senhor, eu preciso de Ti. Davi cometeu erros gravíssimos, mas era homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque sabia se quebrantar. Quando confrontado, ele não fugia, não justificava.
Ele caía de joelhos. Ele rasgava o coração, não as vestes. Se você deseja a presença constante do Espírito Santo, comece aqui. Desarme-se. Pare de tentar ser forte o tempo todo. Abra seu coração como um altar. Chore se precisar. Confesse o que precisa ser confessado. Quebre os muros da frieza e da indiferença espiritual. Porque o Espírito de Deus não se move no orgulho. Ele se move na humildade, não habita nos palcos do ego. Ele habita nos vales da entrega. É ali, no chão da sinceridade, que o céu desce. Sensibilidade à voz do Espírito. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, e só ouve quem silencia por dentro. A sensibilidade à voz do Espírito não se desenvolve por acaso, ela nasce da intimidade. E essa intimidade não se constrói em dias apressados, cheios de ruídos, com uma mente ocupada demais, para perceber que Deus está tentando falar. Muita gente diz, Deus não fala comigo, mas a verdade é que Ele está falando. A pessoa é que está ouvindo outras vozes com mais atenção. Vozes do medo, da comparação, da ansiedade, do orgulho, da carne, da opinião alheia. A voz do Espírito Santo não compete com essas distrações. Ele se manifesta no silêncio interior, no espírito que aprendeu a discernir. E discernimento não é dom de poucos, é fruto de relacionamento. Quanto mais você anda com alguém, mais você reconhece a voz dessa pessoa, mesmo em meio a um barulho. Assim também é com o Espírito. Quem anda com ele, reconhece até quando ele se cala, percebe até quando ele se entristece. Sensibilidade não é emoção. Tem gente que chora fácil no culto, mas vive ignorando o que Deus está tentando corrigir. Sensibilidade verdadeira é obediência imediata. É perceber a inclinação do Espírito e mudar de direção, mesmo que doa. José, pai terreno de Jesus, foi sensível. Quando Deus lhe falou em sonho, ele levantou e agiu. Não questionou, não adiou, não racionalizou. Isso é sensibilidade espiritual, mas ela precisa ser cultivada. Desconectar-se do ruído constante, gastar tempo na presença de Deus, não para pedir, mas para ouvir, para discernir, para aprender a linguagem do céu. Quanto mais espaço você dá ao Espírito na sua rotina, mais claro ele se torna. Quanto mais você responde aos toques sutis, mais ele se manifesta. A presença dele habita em corações que valorizam sua voz, não como última opção, mas como direção principal. Pureza que vai além do visível. A presença do Espírito Santo é santa. Ele não habita onde a sujeira do pecado é cultivada com naturalidade, mas essa pureza que ele procura vai além do que os olhos humanos veem. É uma pureza que começa na mente, nas intenções, nos desejos mais ocultos. Tem gente que vive tentando parecer limpo diante dos outros, mas tolera pensamentos, conteúdos e hábitos que contaminam o interior. E o problema é que isso não parece perigoso no início. Uma série, uma piada, uma música, um clique. E quando você percebe, seu espírito já está embotado, insensível, apagado. Pureza é vigilância. É estar atento ao que entra pelos seus olhos e ouvidos, porque aquilo que entra molda o seu interior. Jesus disse que os puros de coração verão a Deus. Ele não disse os perfeitos, mas os puros. Aqueles que desejam agradar a Deus, mesmo quando erram, que se arrependem rápido, que não justificam seus pecados, mas os confessam e abandonam. O Espírito habita em corações que odeiam o que contamina, que não romantizam o pecado, que não brincam com o limite, que não tratam a impureza como algo pequeno. Porque sabem que o preço da insensibilidade espiritual é alto demais. Quer ser cheio do Espírito? Comece a proteger sua mente como um território sagrado. Comece a tratar seus pensamentos como sementes. Comece a limpar suas fontes, aquilo que você consome, admira, se inspira. A pureza é leve, traz paz, alinha sua mente com o céu. E onde há pureza cultivada com zelo, há presença abundante.
Paixão pela palavra é fruto do Espírito. E quando você a honra, você está dizendo: Espírito Santo, seja bem-vindo. O erro de muitos é buscar o fogo, mas ignorar o altar. E a palavra de Deus é esse altar. Ela não é só um livro, é vida, é alimento, é espada, é voz do Espírito registrada e eterna. E sem ela, não há presença constante do Espírito Santo. Tem gente que vive de culto em culto, de experiência em experiência, sempre esperando um mover, uma emoção, um arrepio, mas continua vazio. Por quê? Porque não se alimenta da palavra. O Espírito não se manifesta onde a Bíblia é deixada de lado. Ele fala por meio dela, ele confirma por meio dela, ele ensina por meio dela. E quando você a ignora, você está ignorando o próprio autor. A Bíblia é o alimento que fortalece seu espírito. É ela que renova sua mente, que te dá armas para vencer as tentações, que te alinha com o caráter de Cristo. E quanto mais você mergulha na palavra, mais o Espírito se revela. Não se trata de ler por obrigação, mas de amar a verdade, de desejar ser moldado, de abrir a Bíblia não para apenas conhecer, mas para obedecer. Paixão pela palavra, não pela experiência. Ele não habita onde a Bíblia é decorada, mas onde ela é vivida. Onde há paixão pela verdade, há manifestação da presença. Intimidade que vai além do culto. Muita gente confunde presença com ambiente. Mas o Espírito Santo não está preso a quatro paredes. Ele quer habitar em você, não apenas no templo, mas no trânsito, no quarto, no silêncio da madrugada, na cozinha, no momento em que ninguém vê. A intimidade verdadeira não acontece em grandes eventos. Ela se constrói na constância, em pequenos encontros diários com Deus, nas orações que ninguém ouve, no coração que busca o Espírito mesmo quando não sente nada. É fácil parecer íntimo de Deus em público. Mas o que acontece quando a música para, quando a luz apaga, quando o culto termina? O Espírito habita em quem o busca no secreto. Jesus tinha multidões ao redor, mas escolhia o monte, o deserto, o quarto silencioso para estar com o Pai. E se o Filho de Deus precisava disso, quanto mais nós. A intimidade verdadeira muda o tom da sua oração. Você para de pedir e começa a adorar. Para de falar e começa a ouvir. Para de correr e começa a repousar. Não se trata de sentir todos os dias algo espetacular, mas de cultivar todos os dias um relacionamento. Mesmo em silêncio, mesmo na dor, mesmo sem respostas. Porque intimidade se constrói na fidelidade. E onde há intimidade constante, há habitação permanente. Obediência, mesmo quando custa. Obedecer é fácil, quando tudo faz sentido. Difícil é obedecer quando a instrução fere o ego, confronta o desejo ou exige abrir mão de algo que a carne insiste em manter. Mas é aí que o Espírito Santo prova quem verdadeiramente está disposto a viver guiado por ele. A presença do Espírito habita em corações obedientes, não em quem apenas ouve e concorda, mas em quem ouve e muda, em quem ouve e decide, em quem ouve e caminha na direção que o céu apontou, mesmo sem entender todos os porquês. A obediência é o maior sinal de maturidade espiritual. É a linguagem do amor verdadeiro. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." E quem guarda o que ele diz, carrega a presença do Espírito de forma contínua. Abraão não hesitou quando Deus pediu Isaque. Ele não racionalizou, não argumentou, apenas confiou. E por causa dessa obediência radical, o céu foi aberto sobre sua vida. Muitas pessoas querem o favor de Deus, mas não querem o custo da obediência. Querem direção, mas não seguem. Querem bênção, mas não se submetem. Querem sentir a presença, mas não fazem o que o Espírito diz. O Espírito Santo não se manifesta plenamente em terrenos onde o coração vive resistindo à vontade de Deus. Mas quando ele encontra um espírito submisso, pronto a obedecer, mesmo que isso signifique renúncia, ele habita com prazer.
Obediência é sinal de confiança. E onde há confiança, há liberdade para o Espírito operar. Gratidão constante. A murmuração é uma represa espiritual. Ela bloqueia a fluidez da presença de Deus. Reclamar, comparar, se lamentar constantemente. Tudo isso afasta a presença do Espírito porque revela um coração que ainda não aprendeu a enxergar com fé. O Espírito Santo habita em ambientes de adoração e a gratidão é a base dessa adoração. Não é sobre agradecer só quando tudo está bem, mas principalmente quando nada parece estar. É quando você declara, eu não entendo, mas confio. É quando você escolhe olhar para o que Deus já fez, em vez de se paralisar pelo que ainda falta. Israel viu milagres no deserto, mas murmurava o tempo todo. Como consequência, muitos morreram longe da promessa, porque a murmuração cega. A gratidão, por outro lado, ilumina. Quando você agradece, algo muda por dentro. Sua alma se alinha ao céu. Seu coração se abre para perceber os detalhes da fidelidade de Deus. E o Espírito encontra um espaço limpo e honrado para permanecer. E gratidão diária é um estilo de vida. É uma postura espiritual. É reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que mesmo o que ainda não recebemos está nas mãos dele. A presença do Espírito é atraída por quem honra o que já tem, por quem não precisa de grandes sinais para crer, por quem transforma até a dor em adoração. Amor que reflete Cristo. De nada adianta orar em línguas, cantar alto ou parecer espiritual, se o amor de Cristo não é visível nas suas atitudes. O Espírito Santo é o Espírito do amor. Ele não habita onde há amargura, rancor, orgulho, competição ou julgamento disfarçado de zelo. O amor é o termômetro da maturidade espiritual. E ele não se mede em palavras, mas em atitudes, em como você trata quem não pode te retribuir, em como você responde quando é ferido, em como você se comporta quando ninguém vê. Jesus amou até na cruz, perdoou quem o crucificava, serviu quem o traía, tocou quem era evitado, e o Espírito Santo se manifesta fortemente onde há esse mesmo tipo de amor. O amor não ignora o erro, mas corrige com misericórdia. Não esconde a verdade, mas fala com compaixão. O amor se doa, se importa, se sacrifica. A presença do Espírito permanece onde há um coração disposto a amar como Cristo amou. E esse amor não vem de nós. Ele é fruto da habitação do próprio Espírito. Quer carregar a presença de Deus todos os dias? Permita que o amor de Cristo transborde através de você, mesmo quando não for fácil, mesmo quando não for justo, mesmo quando for injusto. Porque quando você ama como Ele, o Espírito encontra um lar dentro de você. Vida de adoração silenciosa. Adorar não é cantar bonito. Não é levantar as mãos em um momento específico do culto. Adorar é estilo de vida. É quando sua rotina, suas escolhas, sua forma de tratar os outros e seu coração em silêncio apontam para Deus, mesmo sem palavras. A verdadeira adoração começa quando o culto acaba, quando ninguém está olhando, quando o holofote se apaga e só resta você, seu coração e Deus. O Espírito Santo não está procurando mais artistas, está procurando altares, corações que vivem de forma a honrar a presença dele, que escolhem o certo mesmo que ninguém elogie, que renunciam ao pecado mesmo quando seria fácil esconder. Adoração silenciosa é quando você ora dirigindo, quando você perdoa no coração, quando você escolhe não responder da mesma forma, quando você pensa 2 vezes antes de tomar uma decisão e pergunta, isso agrada o Espírito? Essa é a adoração que o Espírito honra, que atrai, que fortalece. Não precisa de palco, microfone ou multidão, basta um coração sincero. E quando você vive assim, sua vida inteira se torna um culto, um louvor contínuo, um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para habitar. Agora você conhece as 9 atitudes que atraem e mantêm a presença do Espírito Santo todos os dias. Mas lembre-se, saber
não transforma. O que transforma é viver. Talvez enquanto ouvia esse vídeo, você tenha se visto em alguns pontos. Tenha sentido um incômodo ou um chamado. Talvez tenha percebido o quanto se distanciou da presença, mesmo estando perto das coisas de Deus. A boa notícia: o Espírito Santo está te chamando de volta. Hoje, agora. Ele não busca perfeição, ele busca verdade. Um coração sincero, uma alma que clama, uma decisão real de caminhar com ele, não só em momentos, mas em todos os dias. Você foi criado para ser morada, não visitante. Lugar de permanência, não de passagem. Então comece por uma dessas atitudes hoje. Escolha aquela que mais tocou seu coração e viva com intencionalidade. Se esse vídeo falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Me diga qual dessas atitudes você mais precisa desenvolver. Sua resposta pode tocar outras vidas também. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todas as semanas eu trago conteúdos que vão fortalecer sua fé, sua caminhada espiritual e sua intimidade com o Espírito de Deus. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez um amigo, um familiar, alguém da sua igreja. Você nunca sabe como Deus pode usar uma simples mensagem para transformar completamente uma vida. Você não precisa mais andar vazio. Você pode ser cheio todos os dias, e tudo começa com uma decisão. Que o Espírito Santo encontre em você um lar, que ele habite, que ele governe e que a glória dele seja visível na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça no Espírito.